Sermão do Monte, capítulo 55, parte 5. Hipocrisia inconsciente. Ao invés de permitirmos que nossa consciência faça o seu papel, imediatamente apresentamos valores positivos em contrapeso às coisas negativas que estamos fazendo. O indivíduo que avalia as condições de sua vida diária dessa maneira só pode mesmo chegar a um certo fim. O indivíduo que assim age no campo dos negócios logo entrará em falência, e o indivíduo que assim se comporta no campo da vida cristã não demorará a ver-se espiritualmente falido e, no fim, será desqualificado pelo próprio Senhor Jesus. Sim, precisamos aplicar essa lição a nós mesmos. Precisamos permitir que as nossas consciências nos chamem a atenção. Convém que não nos ponhamos a justificar e desculpar a nós próprios. Pelo contrário, devemos dar ouvidos aos ditames da consciência e obedecer-lhes. Isso nos conduz ao princípio vital que subjaz a todas as causas de autoilusão. De muitas maneiras, a raiz da dificuldade, mesmo entre os mais excelentes elementos evangélicos, é o fato de que falhamos, não dando ouvidos ao claríssimo ensinamento das Escrituras. Aceitamos aquilo que a Bíblia ensina somente até o ponto em que nossas doutrinas são envolvidas. Mas, quando se trata de pôr esses ensinamentos em prática, então, com frequência, deixamos de aceitar a Bíblia como nosso único guia. Quando se trata do lado prático, empregamos conceitos humanos ao invés de conceitos espirituais. Ao invés de aceitarmos de bom grado os ensinamentos bíblicos, começamos a argumentar contra eles e dizemos: desde que as Escrituras foram escritas, os tempos mudaram muito. Ousaria eu oferecer uma ilustração óbvia desse fato? Consideremos a moderna questão de mulheres que pregam e são ordenadas para o ministério pastoral. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ver 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 15, proíbe isso diretamente. Ele declara de forma perfeitamente específica que não permite à mulher ensinar ou pregar. Mas então, quando lemos o que nos ensina essa epístola, alegamos: bem, Paulo estava pensando apenas em sua própria época e cultura. Mas agora, os tempos mudaram muito e não precisamos ficar limitados por esses preceitos. Paulo estava pensando em uma população semi-civilizada em Corinto e lugares semelhantes. Porém, as Escrituras não dizem nada disso. Pelo contrário, dizem: e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido. Esteja, porém, em silêncio. Todavia, retorquimos a isso: mas isso era uma legislação apenas temporária. Paulo explica o ponto nesses termos: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso.
Paulo não diz aqui que aquele preceito servia somente para a sua época, mas fez esse preceito retroceder até o tempo da queda no pecado, mostrando-nos assim que se trata de um princípio permanente. Portanto, trata-se de um preceito válido e obrigatório para nós até hoje, nesta época em que vivemos. Infelizmente, porém, é assim que costumamos argumentar contra as Escrituras. Ao invés de aceitarmos os seus claríssimos ensinamentos, alegamos que os tempos mudaram, mas somente quando isso se adapta à nossa tese e achamos que este ou aquele preceito não é mais relevante para os nossos dias. Uma outra maneira de cairmos no mesmo erro consiste no seguinte: as Escrituras estabelecem de forma bem clara não somente que devemos pregar o Evangelho, a verdadeira mensagem, mas também como devemos fazê-lo. As Escrituras ensinam que devemos fazê-lo com sobriedade, com gravidade, em temor e tremor. E também na admoestação do Espírito e de poder. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. E não em linguagem persuasiva de sabedoria. Em nossos próprios dias, entretanto, os métodos de evangelização fazem flagrante contraste com essas palavras, embora tais métodos sejam por nós justificados com base em seus resultados. Dizem os homens: consideremos os resultados. Este ou aquele homem, talvez, não se amolde ao método bíblico, mas vejam bem os resultados que eles obtêm. E assim, por causa dos supostos resultados, o claro preceito das Escrituras é posto de lado. Porventura isso é crer na Bíblia? É aceitar as Escrituras como nossa autoridade final? Não é essa atitude uma repetição do antigo erro de Saul, o que alegou: sim, eu sei que errei, mas pensei que seria bom se eu agisse dessa maneira. Saul tentou justificar a sua desobediência mediante algum resultado que essa desobediência haveria de produzir. Nós, os protestantes, naturalmente erguemos as mãos, horrorizados diante dos católicos romanos, sobretudo dos jesuítas, quando eles nos dizem que o fim justifica os meios. Esse é o grande argumento da Igreja Católica Romana. Repudiamos tal atitude que se manifesta na Igreja Católica Romana, mas esse se tem tornado um argumento comum em círculos evangélicos. Os resultados a serem obtidos justificam tudo. Se os resultados forem bons, prossegue o mesmo argumento. Então, o método por detrás dele também deve ser bom. O fim justifica os meios. Se você quiser evitar uma terrível desilusão, no dia do julgamento, enfrente e aceite as Escrituras conforme elas são. Não argumente contra as Escrituras. Não procure manipulá-las e distorcê-las. Pelo contrário, enfrentemo-las frontalmente, recebendo-as e submetendo-as a elas a qualquer custo.